Larissa Vieira e eu tô aqui apresentando, a segunda prova do Desafio Médios. A prova é fazer um tutorial e eu pensei em muitas coisas, vários tipos de do-it-yourself, mas eu resolvi que eu ia mostrar pra vocês, explicar pra vocês, na verdade, como fazer um documentário, mas sem gastar muito, de uma maneira simples, de uma maneira fácil, prática e rápida. Eu já fiz alguns documentários e, enfim, já cheguei até a postar documentários que eu fiz, que eu dirigi aqui no canal. E assim, existem muitos tipos de documentário, mas eu vou falar sobre o documentário de entrevistas, que é uma forma de documentário que todo mundo já teve acesso. Eu achei que valia a pena vir aqui falar um pouquinho de como fazer um documentário de entrevistas e fazer de uma maneira rápida, fácil e interessante para o público. Uma das primeiras coisas que você tem que fazer e que é extremamente importante é escolher bem o seu tema. De modo geral, você tem que falar sobre algo que você goste muito, que você domine, porque sempre que você domina um assunto, você vai ter mais facilidade de falar sobre ele, você vai ter mais paixão para falar sobre ele. Por exemplo, eu tenho um canal sobre séries, sobre filmes, por quê? Porque eu fiz faculdade de cinema, porque eu trabalho com isso, porque eu gosto de falar sobre o assunto. Então, é sempre mais fácil pra mim, é sempre mais empolgante pra mim falar sobre esse assunto. Então, eu poderia fazer um documentário sobre alguma questão relacionada a cinema, ou também, como eu amo meu gato e eu tenho um gato, se você acompanha o canal há bastante tempo, você deve saber, falar sobre o meu gato é um tema que poderia ser muito interessante pra mim, porque, enfim, amo o Willzinho, né? Então pensa também que se for um documentário para você levar para o mundo, se não for alguma coisa para alguém próximo e tal, é importante que o tema seja relevante, principalmente assim, ele tem que ser relevante para você e para algum grupo de pessoas, para que o documentário ele tenha vida, ele chegue para outras pessoas. Depois disso, se é um documentário de entrevistas, você tem que fazer as perguntas. Então é muito importante fazer uma pesquisa sobre o tema, entender bem o tema para separar algumas perguntas, porque você tem que chegar preparado antes de falar com as outras pessoas. Porque todo mundo tem um certo medo de câmera, as pessoas não são naturais em frente às câmeras, então é muito mais fácil se você chegar e tiver já preparado uma colinha, com algumas perguntas para você fazer para todo mundo que você for entrevistar. Mas lembrando, deixa a entrevista fluir. Se a entrevista fluir e a pessoa trouxer coisas interessantes para você, aproveita. Pode ser muito bom aumentar as perguntas a partir do que a outra pessoa fala. Então, se ela te dá possibilidade, se ela te abre possibilidade de ter uma conversa, de realmente manter um diálogo, aproveita e vai lá e continua incentivando a pessoa a falar. Não fica preso nas suas 5, 6, 7, 20 perguntinhas, certo? Outra coisa importante é deixar seu entrevistado à vontade. Você precisa que ele confie em você. Então, crie uma conexão com seu entrevistado, deixe ele à vontade, faça com que ele se sinta confortável para se abrir com você. Crie uma intimidade com ele. Então, seja agradável, seja simpático, permita que ele fale, se abra, enfim. É muito interessante olhar nos olhos da pessoa, sabe? E, inclusive, não faça a pessoa olhar para a câmera. Ela tem que olhar para você, ela tem que sentir confiança em você. Ela não tem que estar o tempo todo olhando para a câmera e mostrando que ela está ali falando com a câmera. Não, ela está falando com você que é a pessoa que permitiu que ela se abrisse, que foi tão simpático, tão legal, tão agradável, certo? Uma coisa extremamente importante é o equipamento. Hoje em dia existem diversos smartphones com câmeras boas que dá para você fazer em Full HD, então dá para gravar com o celular. Ou você pode usar uma câmera como a que eu uso para filmar os vídeos aqui do canal. Eu tenho uma Nikon D5100, existem outras muito mais avançadas, você pode usar uma Canon, mas enfim, use o material que você tem, dá para fazer com o celular. Agora, uma coisa importantíssima, não grave o som direto na sua câmera ou direto do celular se você está gravando no celular.
Se você estiver gravando com o smartphone, tenha um outro smartphone com algum aplicativo, sabe? Se você tiver um iPhone, o iPhone capta som, né? Capta áudio muito bem. E você também pode ter um microfoninho de lapela, tem um microfone de lapela que você pode usar para ser acoplado ao seu celular, então é super tranquilo. Essas 3 possibilidades, assim, são bem boas. E com elas você pode ter um som bem feito, um som interessante, porque assim, às vezes a gente esquece, mas o som é uma das coisas mais importantes na hora de um vídeo, sabe? Outra coisa importante, iluminação. Se você não tiver muito dinheiro, eu realmente recomendo que você vá para um lugar, né, aberto, mas prestando atenção que esse lugar não tenha muito barulho, porque no meio de um shopping, por exemplo, eu digo a você que vai ter muito ruído. Lembrando também que se você estiver em um lugar com muita movimentação, o seu entrevistado ele pode não se sentir confortável. Outra coisa que eu recomendo, usem um tripé, porque assim, imagem balançando em documentário pode não ser muito interessante. Outra coisa interessante de se fazer é gravar imagens de apoio. Você vai lá, filma as pessoas, conversa com elas, isso é muito legal. Mas um documentário ele não é só feito de imagens de entrevistados. Quanto mais imagem de apoio você tiver, que são aquelas imagens onde um entrevistado está fazendo outra coisa, andando numa rua, comendo, olhando, sabe, para dentro da sua casa. Você pode filmar o ambiente, a rua que a pessoa vive, enfim, os lugares que ela frequenta. É sempre interessante ter esse tipo de imagem de apoio. Então, vale muito a pena parar um tempinho e registrar o ambiente que você foi filmar, registrar os costumes do seu entrevistado, sem ele estar falando, porque aí você dá um respiro, né? Você permite que as pessoas que estão assistindo esse documentário, elas não fiquem cansadas. Depois de ter filmado tudo, você vai precisar editar. Eu não vou mostrar como é que se edita vídeos. Existem muitos tutoriais aqui no YouTube de como editar vídeos. Mas é importante que você entenda qual é o ritmo do filme. Isso também é importante na hora de captar as imagens, na hora de pensar as perguntas. Qual é o tipo do filme, qual é o tipo do documentário que você quer mostrar? Sabe, ele vai ter um ritmo alegre, ele vai ter um ritmo mais triste, mais emotivo, mais sombrio. Então pensa nisso na hora de fazer as perguntas e pensa nisso na hora de editar. Se o seu documentário ele for mais sombrio, ele não vai ter o mesmo ritmo de um documentário mais alegre. Você pode editar ele no Sony Vegas, você pode editar no Premiere, que é onde eu edito a maioria dos meus vídeos. A maioria não, na verdade todos. Então, pensa direitinho e, enfim, dá uma olhadinha nos tutoriais, porque aí você pode ficar o craque da edição. Tem muita coisa aqui dentro do YouTube para você aprender. Seguindo todos esses passos, você vai ter um documentário maravilhoso. Eu garanto para você que vai ser uma coisa interessante, principalmente se você fez com amor, com paixão. É um documentário que provavelmente as pessoas vão querer ver. Você vai ter alguém que vai querer assistir. Para usar o Melius é muito fácil. Se você estiver usando o computador, é só digitar melius.com.br no navegador e instalar a extensão do Melius. Se você estiver usando o celular, se for da Apple, você vai na App Store. Se for Android, você vai na Play Store e baixa o aplicativo e instala no celular. É muito simples. Você faz seu cadastro gratuitamente e depois você procura a loja onde você quer comprar. É só clicar e ativar o dinheiro de volta. É só fazer sua compra normalmente no site ou no aplicativo da loja, que será aberto automaticamente a partir do Melius. E em até 2 dias, o cashback da compra vai aparecer no seu extrato do Melius. E ao completar R$20 de saldo, você vai no aplicativo ou no site do Melius e pede o resgate do valor para sua conta ou poupança. E sem pagar nada por isso. A sua Black Friday pode ser muito melhor com o Melius. Além dos descontos, você recebe em dinheiro parte do valor das suas compras em mais de 1.600 lojas online. É só entrar, ativar, comprar e ganhar. E o melhor de tudo é que é de graça. Cadastre-se agora e aproveite. Então, é isso. Não esquece de curtir esse vídeo. Não esquece de votar em mim no Melius. O link vai estar aqui embaixo. Por favor, eu preciso muito do seu voto. E é isso, se inscreve aqui no canal, eu faço vídeos sobre cinema, seriados e o universo, né, audiovisual. Então, é isso.
Tchau!